Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Valdívia Resolve. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas ópticos refletivos. Basicamente, hoje a gente vai falar de espelhos planos e espelhos esféricos. Você sabia que você consegue ver múltiplas imagens suas se você conseguir associar dois espelhos de uma forma bem específica? Na aula de hoje a gente vai abordar um pouquinho isso, beleza? Bora lá, vinheta Satoide, manda lá! Bom, como eu falei, na aula de hoje a gente vai começar um pouquinho fazendo uma revisão da aula passada, falando um pouquinho sobre fenômenos ópticos. E o fenômeno óptico que a gente vai falar hoje especificamente é o fenômeno da reflexão. Como a gente viu na aula passada, a luz incidente, ela atinge uma superfície óptica e ela sofre um processo de reflexão quando ela retorna ao meio de origem. Então tem a luz incidente e a luz refletida. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de reflexão que a gente tem na natureza. E basicamente a gente tem dois tipos de reflexão na natureza. A primeira delas é a reflexão especular ou regular. É aquela reflexão que ocorre numa superfície polida, perfeitamente lisa. Então vocês podem perceber aqui ó, a superfície de um lago, parado, calmo. Eu consigo ver a minha montanha perfeitamente. Agora, se a minha superfície tiver saliências, eu tenho uma reflexão chamada difusa, porque os raios não conseguem se propagar todos linearmente, todos paralelos entre si. Então olha só o nosso rio agora com um pouquinho de vento. Eu consigo ver o reflexo das árvores, vamos colocar o nosso feixe de laser aí. Eu consigo ver os reflexos das árvores, mas eu não consigo ver exatamente a imagem se formando. Beleza? Então, dois tipos de reflexão. A regular e a difusa, beleza? Continuando. Além de falar um pouquinho da reflexão, a gente tem que entender um pouquinho que a reflexão tem algumas leis que devem ser regidas. E essas leis, elas são importantíssimas daqui para frente, falando de espelho plano e espelho esférico, então a gente precisa entender ela. E basicamente são duas leis. A primeira lei é a lei do raio incidente do raio refletido da reta normal. O que significa isso? A primeira lei da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal, a superfície no ponto de incidência, são coplanares. O que é isso? Se eles são coplanares, significam que eles estão todos no mesmo plano, tudo bem? Vamos ver o que significa quem é o raio incidente, quem é o raio refletido, quem é a reta normal. Raio incidente, ó, eu tenho um raio de luz azul aqui que incide na superfície. Esse é o meu raio incidente, representado pela letra I. Quando ele toca na superfície, nesse ponto que toca na superfície, eu uso uma reta de apoio. Eu uso a chamada reta normal. Reparem que essa reta normal ela é pontilhada. Sendo ela pontilhada, por que ela tem que ser pontilhada? Essa reta normal ela é pontilhada, uma vez que ela é uma reta de apoio. Ela não existe, eu só uso geometricamente para analisar o meu exercício, tudo bem? Uma mosca aqui agora. Você tá me tirando, cara. Essa hora da noite, uma mosca. Ah, que bom. Pronto. Continuando. Então eu tenho meu raio incidente, minha reta normal pontilhada, porque ela é uma reta de apoio, ela não existe, precisa ser pontilhada, e o meu raio refletido. Os três estão no mesmo plano, então eu falo que eles são coplanares entre si. Essa é a primeira lei da reflexão. Ó, que observação, N é uma reta de auxílio gráfico, sempre na forma pontilhada, belezinha? Segunda lei da reflexão, a medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão. Vamos analisar isso aí um pouquinho. Olha só, o raio incidente entrou aqui, desenhei minha reta normal, tudo bem? Entre o raio incidente e a reta normal forma-se um ângulo. Esse ângulo a gente chama de ângulo de incidência, é o I com um chapéuzinho, acento circunflexo. Esse raio entra e ele sai do outro lado, é o raio refletido. Entre o raio refletido e a reta normal forma-se um novo ângulo. Esse ângulo é o ângulo de reflexão. Ele tem um R com um chapéuzinho.
O que significa essa lei? Significa que tanto o ângulo I quanto o ângulo R têm que ser iguais entre si. Se o ângulo I é de 30 graus, o ângulo R também é de 30 graus. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Duas leis. Reta normal, raio incidente, raio refletido coplanares, primeira lei. Segunda lei, o ângulo incidente e o ângulo refletido são iguais. Beleza? Continuando. Agora vamos falar um pouquinho sobre os espelhos planos. O que é um espelho plano? Espelho plano, por definição, é uma superfície lisa, plana e bem polida, capaz de provocar reflexão regular. Então, olha só, eu tenho um espelho plano aqui, um desenho bonitinho, refletindo a imagem de uma casa. E aqui eu tenho a representação gráfica dele para a gente representar isso no caderno, nos nossos exercícios, tudo bem? Sempre que eu tenho um espelho plano, nesse espelho plano se formam imagens, e a gente tem que entender como que se dá a formação de imagens em espelhos planos. Essa formação de imagem, quando a gente fala da óptica geométrica dentro do ensino de física, a gente sempre fala de uma relação trigonométrica. Então tomem cuidado que a gente precisa colocar isso aqui sempre de uma forma representando graficamente através de um desenho. Então, para a gente entender isso, a sequência de procedimentos para a montagem de uma representação gráfica de reflexão no espelho plano. Então, olha só, eu tenho aqui uma superfície refletora, eu tenho aqui um ponto P. E o primeiro passo para a gente representar essa sequência de montagem é, primeiro, desenhar a reta que liga o ponto P ao ponto de incidência do espelho. Está aqui minha reta. Segundo passo, no ponto de incidência, desenhar a reta normal. Até aqui, tudo bem, vocês já viram a gente fazer anteriormente. Terceiro passo, isso é novidade. Desenhar a imagem do ponto P, ou chamado P', dentro do espelho. Não se esquecendo que P e P' devem estar na mesma distância do espelho. Olha só, o ponto P está a uma certa distância do espelho. Lembrando que essa distância é perpendicular ao espelho. Ó. Então aqui forma um ângulo de 90 graus. Então eu tenho que pegar essa distância e do outro lado do espelho, na mesma distância, eu coloco um outro ponto que vai chamar de P', a imagem do ponto P. Tudo bem? Com essa imagem do ponto P', eu vou traçar uma reta do ponto P' ao ponto I, sempre respeitando a relação que dentro do espelho a reta deve ser pontilhada e fora dele contínua. Então olha só, do ponto P até o ponto de incidência, pontilhada. Do ponto de incidência para frente, contínua. Tudo bem? Com isso, e o quinto passo é indicar com setas o sentido do raio luminoso. Se aqui o ponto P é uma lâmpada, o raio luminoso sai do ponto P, bate no espelho e reflete na minha superfície. Vocês podem perceber que usando esse procedimento adequadamente, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão serão sempre iguais. Professor, mas eu tenho um papel quadriculado, dá para fazer isso sem colocar o ponto P? Daria, porque eu consigo analisar os quadradinhos, quantos quadradinhos eu cruzo ali perfeitamente, tudo bem? Mas lembra que esse é um procedimento mais simples para resolver exercícios dessa forma. Tudo bem até aí? Tranquilo? Bora lá. Continuando. Isso a gente está falando, voltando um pouquinho, isso a gente está falando da formação de imagens pontuais num espelho plano. Então, se eu quero um ponto representando ele no espelho, é dessa forma que eu vou fazer. Agora, se eu tenho uma imagem extensa, eu tenho um corpo extenso diante de um espelho plano, eu quero representar como ele vai ficar dentro do espelho, a gente fala que a gente tem uma relação de enantiomorfismo. A gente tem um fenômeno do enantiomorfismo. O que significa isso? Vamos lá. Eu vou pegar o ponto desse, ó, eu tenho aqui um paralelogramo. O ponto A está aqui, ele tem uma certa distância do espelho. Eu vou representar esse ponto em relação, lá dentro do espelho, o ponto A', a imagem do ponto A. Vou fazer isso para outros pontos. Olha aqui embaixo, ponto B, e vou colocar o ponto B', ponto C e o ponto C', ponto D e o ponto D'. Se a gente traçar os raios da mesma forma que para montar o nosso paralelogramo, percebam que a imagem ela fica invertida em relação à imagem original. Se eu estou diante do espelho com o relógio no pulso esquerdo, eu vou estar dentro do espelho, a minha imagem vai estar com o relógio no pulso direito. Isso ocorre porque elas são imagens enantiomorfas. Tudo bem? Isso tanto vale para objeto quanto para palavras. Olha a palavra física aqui. Se eu pegar ela e for desenhar dentro do espelho, quem que é a letra mais próxima do espelho? A letra A. Então a letra mais próxima que vai ficar é a letra A. A letra C vai ficar mais próxima, só que ela inverte. Olha como vai ficar a nossa palavra física dentro do espelho. Opa! Professor, mas é muito difícil. Como que eu faço isso? Simples, gente. Toda vez que você tiver isso aqui, regrinha da borracha.
Tudo bem? Escrevi a palavra física em caneta na borracha, bate no caderno, você vai perceber que a imagem sai invertida. Isso facilita na resolução de exercícios e de fenômenos do enantiomorfismo. Belezinha? Bora lá. Continuando. Campo visual no espelho plano. Então olha só, agora que a gente viu como se forma uma imagem pontual e como a gente viu como se forma uma imagem extensa no espelho plano, a gente tem que entender que através de um espelho eu consigo enxergar um certo ambiente. Por exemplo, vamos supor que você foi numa academia, um lugar que é amplamente espelhado, e você consegue observar a academia olhando para o espelho. Mas você não consegue observar a academia inteira, porque aquele espelho ele pega um certo campo visual. A gente vai perceber como que a gente consegue observar esse campo visual e verificar qual é o campo visual de um certo espelho. Vocês vão perceber que a relação é a mesma que a gente fez até agora para imagens pontuais, só que a gente vai tomar alguns cuidados. Então olha só. Então aqui o ponto P, eu continuo tendo um ponto P, um observador, e eu quero saber o que o observador consegue enxergar de uma certa região através do espelho. O que é o primeiro passo que eu vou fazer? Bom, esse observador não está diante do espelho. Eu prolongo o meu espelho e eu faço uma distância do ponto P até o prolongamento e a mesma distância do prolongamento até o ponto P', a imagem do meu ponto P. Fazendo isso, vou traçar os dois raios partindo de P', só que agora ele vai passar nas extremidades do meu espelho. Reparem, pegando essa linha azul, eu vou perceber que ele passa numa extremidade e a linha verde passa na outra extremidade. Reparem que entre essas duas linhas se forma uma região. Essa região entre essas duas linhas refletidas, que se representam os raios refletidos, é que forma o nosso campo visual. Então, se eu tiver um objeto dentro desse campo visual, o meu observador vai conseguir observá-lo pelo espelho. Se ele não tiver, ele estiver aqui fora, do canto esquerdo ou aqui no canto direito, ele pode observar olhando, virando o pescoço e olhando diretamente. Mas ele não consegue observar pelo espelho, ele não consegue, dentro do campo visual que o espelho oferece para ele, observar aquela imagem, tudo bem? Se a gente quiser completar os nossos desenhos, a gente pode colocar os raios incidentes aqui, ó. Raio incidente do ponto P até a incidência no espelho, retinha normal. Do ponto P até a incidência no espelho do outro lado, segunda reta normal aqui. Tudo bem? Esse seria o desenho completo para a representação de um campo visual. Tranquilo? Então, ó, observação aqui, pessoal. Ó, óculos de observação. Utilizamos a mesma sequência de procedimentos para a montagem e representação gráfica da reflexão em espelho plano. Entretanto, realizamos a sequência duas vezes, uma para cada extremidade do espelho. Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou claro isso aqui, pessoal? Então toma cuidado, sempre nos cantinhos, nos extremos do meu espelho, eu faço essa regra de traçar os raios de luz. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que o campo visual é entre os raios refletidos. Tomem muito cuidado com isso. Ah, tá nessa região então o campo visual? Não, não está. Isso aqui são os raios incidentes. O campo visual forma-se sempre em relação ao raio refletido. Beleza? Bora lá! Agora a gente vai falar um pouquinho de associação de espelhos. Lembra que eu falei lá atrás que eu consigo várias imagens arrumando os espelhos de uma forma que eu achar adequado? Então olha só, imagina a seguinte situação. Quando dois espelhos são associados, formando entre si um ângulo, obtemos um sistema óptico capaz de gerar múltiplas imagens. Então olha só, aqui eu tenho uma imagem de uma chaleira e aqui eu consigo ver as imagens dessa chaleira no espelho. Eu consigo ver uma, duas, três imagens ali, certo? Então vamos representar isso da mesma forma, só que numa representação gráfica, mais fácil, um formato mais comum que a gente costuma usar. Então eu tenho aqui minha chaleira e eu tenho aqui dois espelhos, o E1 e o E2 aqui embaixo. Primeiro passo, eu prolongo esses espelhos, como se eles fossem maiores do que realmente são. Como um prolongamento, um raio fictício, sempre pontilhado. Beleza? Então, primeira coisa, técnica da borracha. Desenhei a chaleirinha aqui e vou colocar nessa região. Opa, olha lá. O que aconteceu? Ela aparece nessa região invertida. Eu vou pegar a técnica da borracha e vou virar ela para baixo agora. Olha só, de novo, invertida. Lembrando que a técnica da borracha, ó, virei para o lado, virei para baixo. Beleza? Essa região, como que você vai formar a imagem aqui? Ela é uma dupla reflexão. É uma técnica da borracha aqui, a borracha vira de novo e aparece aqui. Então olha só, a chaleirinha ponta aqui e essa ponta aqui sempre juntos. Ah, professor, mas eu vou pelo outro lado, eu vou pela outra chaleira. Tudo bem, se eu vim pela outra chaleira, eu vou vir aqui, virou de novo. Sempre a mesma imagem. Repare que essa imagem
Não muda. Por que formou, então, 3 imagens aqui, professor? Por que não poderia formar mais 5, 10, 15? Porque o ângulo entre esses dois espelhos é específico. Esse ângulo é de 90 graus. Então, o ângulo influenciando o número de imagens formadas? Com certeza. É aí que entra a nossa análise matemática. Ó, a técnica da borracha do tio Valdívia. Confia que passa. Bora lá. Ó, girou. Análise numérica da associação de espelhos planos, então. Como a gente vai fazer isso? A fórmula é o seguinte: para calcular o número de imagens no meu espelho plano, na associação de espelhos, eu sempre divido 360 graus, que é o total do arco trigonométrico, pelo ângulo entre os espelhos menos 1. Professor, por que esse menos 1? Fato. Porque se eu dividir o total pelo ângulo entre os dois, esse número não dá só as imagens, dá imagem mais objeto. Eu tenho que tirar 1 porque é o meu objeto. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo, antes n, o número de imagens formadas, e o alfa, o ângulo formado entre os espelhos associados. Vamos fazer um exemplo? Então olha só, imagina que eu tenho um ângulo de 90 graus, lá o exercício anterior. Por que formam 3 imagens? Olha só, eu quero saber o número de imagens e eu sei que o ângulo entre eles é de 90 graus. Coloco a fórmula, n igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Substituo alfa por 90 graus. 360 dividido por 90 dá 4. 4 menos 1, 3. Repara, lá no anterior eu tinha 4 chaleiras ao todo. 1 era objeto, 3 era uma imagem. Por isso que eu sempre subtraio 1 da minha formulinha. 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos, menos 1. Tranquilinho? Bora lá. Continuando aí agora. Só que tem um detalhe. Para um ângulo alfa qualquer, o número de imagens formadas, n para um único objeto, será dada por algumas condições. Olha só, tomem cuidado com isso aí. Dependendo do ângulo, tem algumas condições que eu tenho que seguir. Vamos lá. Se a relação 360 sobre alfa der um número par, o objeto pode estar colocado em qualquer posição entre os dois espelhos. Então, se 360 sobre alfa der um número par, 2, 4, 6, 8, 10, o objeto pode estar entre qualquer posição entre os dois espelhos, que vai continuar formando o mesmo número de imagens, beleza? Agora, se 360 graus dividido por alfa der um número ímpar, 1, 3, 5, 7, esse objeto tem que estar, para formar o número de imagens que a gente conhece pela fórmula, ele tem que estar exatamente no plano bissessor do ângulo alfa. Professor, o que é plano bissessor? Olha aqui, vamos observar, espelho 1, espelho 2. Eu tenho um ângulo, exatamente no meio desse ângulo eu tenho o meu plano bissessor. É onde passa uma linha bem no meio do ângulo ali. Então, em qualquer posição em cima dessa linha que eu colocar um objeto, forma o número de imagens de acordo com a minha fórmula. Tomem cuidado com isso, beleza? Bora lá, continuando. Falamos dos espelhos planos, as relações importantes que surgem neles. Agora a gente vai falar um pouquinho dos espelhos esféricos. Então, olha só. Um espelho esférico pode ser obtido a partir de um corte plano numa esfera oca polida, com um poder de reflexão interna, obtendo então uma calota esférica. Olha que imagem maravilhosa essa que está aqui na tela. Isso aqui é uma obra de arte. Sim, não é uma força de expressão do professor. Isso aqui é uma obra de arte feita no século XVIII. Sabe quem é o autor? Sabe como chama essa obra de arte? Coloca aí nos comentários. Por favor, se puder, siga o canal, deixe o seu like, compartilhe com os colegas, beleza? Continuando. Então essa aqui é uma obra de arte de um artista. Não, óbvio. Ó, a vaca de um artista. É uma obra de arte confeccionada e ela representa a imagem refletida de uma pessoa numa esfera polida. Imagina a seguinte situação, então eu tenho uma esfera e eu vou cortar ela nessa região. Eu vou passar uma espada do Thor aí. Nossa, espada do Thor, Jesus Cristo. Então eu tenho uma esfera polida e eu vou cortar essa esfera com uma espada, a espada de Conan, o Bárbaro. Com isso eu consigo uma calota esférica, um pedaço dessa esfera. Uma tampa de laranja, como queira chamar. E essa calota esférica eu posso usar ela de 2 jeitos. Se eu usar a parte interna dessa calota, eu falo que eu estou usando um espelho côncavo, a parte interna da conchinha da mão. Se eu usar a parte de fora dessa calota esférica, eu tenho um espelho convexo. Tudo bem? Parte interna côncavo, parte externa convexo. Bom, esse espelho esférico, a gente tem que tomar alguns cuidados trigonométricos também. E por isso a gente tem que lembrar que dentro do espelho esférico a gente vai ter alguns elementos importantes. Alguns elementos que vão nortear o estudo dos espelhos esféricos. Vamos lá.
Então, o primeiro deles, esse espelho esférico faz parte de uma esfera completa. Ele tem um ponto de origem, que é um ponto onde eu coloco a ponta do meu compasso para girar. Esse ponto é o centro de curvatura, é o centro da esfera que deu origem à calota esférica. Eu tenho só a calotinha aqui, mas ela faz parte de uma esfera. Então ela tem um ponto que é o centro de curvatura. Eu tenho um segundo ponto aqui, exatamente no centro da minha calota esférica, onde passa uma linha imaginária. Esse ponto é o vértice, é o polo da minha calota esférica, tudo bem? A distância entre o centro de curvatura e o vértice é o raio de curvatura da minha calota. E essa linha imaginária que eu acabei de citar aqui, devia ter colocado antes, essa linha imaginária que eu citei aqui, que passa exatamente no centro da minha calota esférica, é o meu eixo principal. É uma reta que passa pelo centro e o vértice dessa calota. Olha, passa exatamente pelo centro e pelo vértice. E ela é pontilhada aqui no caso. Alguns exercícios colocam a linha contínua. Eu gosto dela pontilhada. Por quê? De novo, ela não existe. Você não vê um espelho esférico na rua com uma reta, com uma linha pontilhada passando entre elas. Tudo bem? Ah, falta um detalhe importante. Ó, aqui eu estou falando de um espelho côncavo. A parte interna eu estou usando esses risquinhos. Toda vez que eu tenho um plano espelhado, uma superfície, a parte lisa é a parte espelhada. Onde tem os risquinhos aqui é onde eu uso a parte opaca. Pega um espelho de parede, tem uma parte que é refletiva, a outra é a parte do plástico, a parte da madeira. A parte refletiva, lisa. A parte que tem o opaco, tem risquinho. Tudo bem? Aqui eu tenho espelho côncavo. Espelhos côncavos, se você pensar no seu dia a dia, onde eu uso espelhos côncavos, professor? No farol de um carro, por exemplo, eu tenho um espelho côncavo. Se eu quero, por exemplo, um espelho de maquiagem, eu uso aqui uma luz, um espelhinho de maquiagem para fazer as aulas. Esse espelho é côncavo, por quê? Ele tem a capacidade de aumentar a imagem, fazer a imagem ficar maior do que o objeto. Eu consigo enxergar melhor nesse espelho de maquiagem para realizar aplicação de produto na pele. E um espelho convexo? Em ônibus, por exemplo, eu tenho espelhos convexos, porque ele tem características de ampliar o campo visual. Então eu consigo que o meu cobrador olhe com pontos que ele não conseguiria observar a olho nu, por exemplo, a escada de um ônibus circular que roda pela cidade. Tudo bem? Com isso, propriedades de um espelho esférico. Temos a primeira. Espelhos esféricos, eles respeitam as condições de nitidez de Gauss. Condições de nitidez de Gauss são, assim como as leis da reflexão, leis que regem os espelhos esféricos. Então, ó, os raios incidentes sobre os espelhos devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo principal e, detalhe, tem que ser próximo a eles, tudo bem? Então, essa condição de nitidez de Gauss, com isso a gente consegue traçar raios notáveis que vão auxiliar na construção de imagem do meu espelho. A gente vai analisar como se comportam os raios de luz em relação ao meu espelho esférico. Professor, mas lá na lei da reflexão você falou que entra e sai com o mesmo ângulo. Aqui continua valendo. Só que como é o espelho esférico, a gente tem que tomar cuidado que o ângulo é o mesmo. Para a gente atingir esse ângulo, a gente tem algumas regras. Tudo bem? Então, primeiro lá, espelho côncavo. Primeira característica, toda vez que um raio entra paralelo ao eixo principal, quando ele atinge o espelho, ele sai, ele é refletido pelo espelho, passando pelo foco do meu espelho. Professor, o que é o foco? Lá nos elementos você não falou o que é o foco. Simples. Tem o centro de curvatura, tem o vértice. O foco é a distância média entre o centro de curvatura e o vértice. Ele fica bem aqui no meio do meu espelho, do meu eixo principal, entre o centro de curvatura e o foco. Então, toda vez que eu tenho um espelho côncavo, o raio de luz, se ele entrar paralelo ao eixo principal, ele sai pelo foco. Isso também é válido para o meu espelho convexo. Olha só, tem aqui o meu espelho convexo, superfície opaca, parte lisa. Então, estou usando a parte externa. Só que aqui, como a esfera ela completa desse lado, o centro de curvatura, o vértice e o foco ficam na parte interna do espelho. Então, se um raio entrar paralelo ao eixo principal, ele é refletido pelo foco, só que aqui ele não atravessa. Ele não é um laser, ele atravessa o espelho. Não. Aqui, o que eu vou ter que fazer para entender como que ele sai pelo foco? Eu vou ter que fazer uma linha pontilhada que liga o foco até o ponto de incidência do raio no espelho. E continuar essa linha, olha aqui. Então, entrou paralelo ao eixo principal, saiu pelo foco. Professor, se eu pegar uma linha aqui imaginária, perpendicular à superfície e colocar aqui no meio, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão vai ser igual? Serão exatamente iguais. Tudo bem? Tranquilo até aí? Continuando. Aqui eu já coloco os dois espelhos mais bonitinho, fica mais fácil de observar.
Então vamos lá. Toda vez que um raio de luz agora entra passando pelo foco, ele sai paralelo. Olha só, eu tenho um raio de luz que entrou no meu espelho côncavo passando pelo foco. Se ele passa pelo foco, a hora que ele atinge o espelho, ele sai paralelo ao eixo principal, tudo bem? No espelho convexo, mesma coisa. Se ele entra apontando para o foco, ó, o raio está entrando, não atinge o foco, porque o foco está na parte interna do espelho. Se ele aponta para o foco, ele sai paralelo ao eixo principal. Beleza daqui? Tranquilo, continuando. Terceiro ponto. Se todo raio de luz incidente sobre o espelho passa pelo centro de curvatura, após a reflexão ele toma a mesma direção, ou seja, ele entra e sai pelo mesmo caminho sem ocorrer desvio. Olha só. Então eu tenho agora um raio de luz que passa pelo centro de curvatura e atinge meu espelho. Esse centro de curvatura, se o raio passar pelo centro de curvatura, nesse caso ele não vai sofrer desvio, ele vai retornar pelo mesmo caminho que ele entrou. Tudo bem? Então entra pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura sem sofrer desvio. Isso também é válido para o meu espelho convexo. Ó, ele entrou, só que agora não apontando para o foco, mas apontando para o centro de curvatura. Se ele fizer isso, ele entra pelo centro de curvatura e sai pelo centro de curvatura sem sofrer desvio. Repara que tanto no espelho côncavo quanto no convexo, essa relação é verdadeira. Quarta propriedade. Se um raio entra atingindo o vértice do meu espelho, ele reflete com o mesmo ângulo de incidência. Então, ó, ângulo entre o raio incidente e o eixo principal. Ângulo I. Ele sai com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal, ângulo R. Esse ponto, onde é o vértice do meu espelho, é o ponto mais parecido com o espelho plano que a gente pode ter. No caso do espelho convexo, o mesmo caso. Entra atingindo o vértice, sai pelo vértice com o mesmo ângulo, seja de incidência, seja de reflexão. Tudo bem? Com essas ideias, a gente tem então 4 raios, 4 comportamentos do raio de luz nos espelhos esféricos. Eu posso construir imagem usando 2 desses raios, porque nesse caso, lá nos espelhos planos, você geralmente imagina que a imagem se forma dentro do espelho. Nesse caso aqui, eu vou ter uma imagem se formando graficamente, lembrando, eu não vou ter um mini-min aqui do meu lado, ela se forma fora do espelho, ela vai se formar pela junção de raios de luz na parte externa, graficamente falando. Então a gente vai usar como exemplo uma vela aí e um espelho côncavo, e a gente vai verificar que dependendo da posição da vela em relação ao espelho côncavo, formam imagens diferentes. Então o primeiro caso, no espelho côncavo eu posso ter 4 situações distintas. Primeiro, objeto antes do centro de curvatura. Lembra que eu falei que nos espelhos esféricos côncavos o foco e o centro de curvatura ficam para fora da mesma região que o objeto? Então a gente vai ter posições diferentes. Então tá aqui, a minha vela, opa, volta um pouquinho, volta. A minha vela, ela está antes do centro de curvatura. Vou usar 2 raios. Entrou paralelo ao eixo principal, sai pelo foco. Primeiro raio. Segundo raio. Entra pelo vértice, sai pelo vértice com o mesmo ângulo. Beleza. Quando eu tiver cruzamento dos raios refletidos, ou seja, aqueles que saem do meu espelho esférico, no cruzamento desses 2 raios de luz, forma a minha imagem. A minha imagem ela se forma para baixo do eixo principal. E quando isso acontece, a imagem se forma invertida. Porque eu estou fazendo partindo do topo da vela. Então, se o topo está aqui na parte mais baixa e a base está no eixo principal, vai continuar da mesma forma embaixo, onde forma a minha imagem. Então, ela se formou invertida. Eu posso classificar minha imagem em relação a 3 características: tamanho, natureza e orientação. Então essa imagem aqui ela vai se formar uma imagem real, a natureza da imagem é real, a sua orientação é invertida e ela é menor. Menor do que o quê? Menor que o quê? Menor que o objeto proposto. Essa é a classificação da minha imagem quando o objeto está antes do centro de curvatura. Agora, e se o objeto estiver sobre o centro de curvatura? Quando o objeto está sobre o centro de curvatura, eu uso os mesmos 2 raios notáveis. Entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco. Entra pelo vértice, sai pelo vértice. Professor, eu poderia usar os outros 2 lá que o senhor apresenta? Poderia. Eu gosto desses 2, facilita a minha vida para mostrar para vocês. Pode ser qualquer um? Pode ser qualquer um. Beleza? Então aqui eu tenho 2 raios notáveis. Entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco. Entra pelo vértice, sai pelo vértice. Pela
pelo cruzamento dos raios refletidos, eu tenho aqui onde forma a minha imagem. Olha só, a minha imagem formou exatamente embaixo do meu objeto. Então eu tenho aqui uma imagem real, natureza real, a orientação dela continua sendo invertida, só que ela tem o mesmo tamanho do objeto. Isso aqui, esse exemplo era um truque muito usado antigamente para mágica. Os mágicos usavam isso aqui para, por exemplo, criar imagens chamadas fantasmas. A pessoa observava, tinha percepção que ela era real, mas na verdade era uma imagem virtual de um objeto que estava escondido em outro lugar, tá? Embaixo de uma mesa, por exemplo. Tranquilo? Então a imagem real, invertida e igual, de mesmo tamanho que o objeto. Agora, empurrei um pouquinho o objeto e agora ele está entre o centro de curvatura e o foco. Entra paralelo, raios notáveis de novo. Entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco. Entra pelo vértice, sai pelo vértice. Olha onde ocorreu o cruzamento dos raios refletidos aqui agora. Agora a imagem se formou. Ela é real, porque ela está se formando na parte de fora do espelho por cruzamento dos próprios raios notáveis. Lembra na classificação ponto-objeto, ponto-imagem, ponto-objeto real, ponto-objeto virtual? Aqui é uma classificação disso. Dois raios estão formando ponto, então ponto-objeto, aqui ponto-imagem real. A imagem é invertida porque se forma abaixo do eixo principal e ela é maior. Olha o tamanhãozão dela em relação ao meu objeto aqui. Por fim, eu tenho... Por fim não, continuando. Eu tenho agora o meu objeto em cima do foco. Se o objeto está em cima do foco, de novo, entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco, entra pelo vértice, sai pelo vértice. Reparem que os raios refletidos não vão se unir. Eles são paralelos entre si. Aqui forma uma ponto-imagem impróprio. Então a imagem classifica ela como imprópria, ou seja, não forma imagem. Né? Nesse ponto é o chamado ponto do vampiro. Sato, coloca o vampiro aí na tela. Não esse, outro. Vamos lá. É o ponto do vampiro. E o que é o ponto do vampiro? O ponto do vampiro é o seguinte. Aqui não forma imagem, então se eu ficar no espelho côncavo exatamente sobre o foco, eu não vou observar imagens formando no espelho. Então significa que não forma imagem, a gente classifica essa imagem como imprópria, não a formação de imagem. Beleza? Tranquilo? Guardem o ponto do vampiro aí, beleza? Aqui agora o objeto está entre o foco e o vértice do espelho. Quando isso acontece, continuo com os mesmos dois raios. Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo vértice, sai pelo vértice. Reparem que os dois raios refletidos não vão se unir da mesma forma. Entretanto, eles estão se afastando, eles estão meio abertinhos entre si. Se eu prolongar esses dois raios, prolonguei o raio refletido vermelho e prolonguei o raio refletido azul. Reparem que os prolongamentos se cruzam. Quando há cruzamento de prolongamentos, eu tenho ponto-imagem, só que agora o ponto-imagem é virtual. Então, qual a natureza da minha imagem? A imagem é virtual, ela é direita. Por que agora direita? Porque ela se formou acima do eixo principal, na mesma orientação que o meu objeto, e ela é maior. Quando eu quero usar um espelho côncavo para maquiagem, eu faço isso aqui. Eu fico entre o foco e o vértice. Eu vou conseguir ver uma imagem maior, grandona. E aquele meu nariz bonito para espremer uma espinhazinha, um cravinho, vai ficar um batatão diante do espelho. Beleza? Tranquilo? Continuando. Então a imagem é virtual, direita e maior. Da mesma forma, para espelhos convexos, podemos obter as seguintes imagens. Espelho convexo só tem uma classificação. Por quê? Não tem como posicionar o objeto em relação ao centro de curvatura e o foco. Porque centro de curvatura e o foco estão na parte interna do meu espelho esférico. Então, para espelhos convexos, como eu falei, não tem como posicionar o objeto em relação ao centro de curvatura e foco, porque o centro de curvatura e o foco estão dentro do espelho. Então, independente da posição, coloco um raio, entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco, e um raio que entra pelo vértice, sai pelo vértice. Com esses dois raios, prolongando os raios refletidos, eu tenho prolongamento do raio refletido aqui, ó. Então, primeiro, eu tenho prolongamento do raio refletido aqui. No cruzamento desses prolongamentos, formam a minha imagem. Ó, a minha imagem pequenininha, bonitinha. Então, aqui, a imagem se formou virtual, porque ela se formou por prolongamentos. Ela é direita, porque se formou acima do eixo principal. E ela é menor. Tudo bem aí, pessoal? Então, eu tenho uma imagem virtual, direita e menor. Por isso que eu falei que os espelhos convexos têm a propriedade de aumentar campo visual. Ele deixa a imagem menor, mas ele aumenta o campo visual. Esse espelho não é recomendado para usar no retrovisor do carro. Por quê? Ele pode sim ganhar um campo visual e você observar mais objetos ao seu redor.
Entretanto, ele dá uma noção difusa, ela dá uma noção que não é verdadeira de profundidade. Então você vai achar que o carro está super longe, na verdade ele está encostado em você, porque a gente baseia muito a nossa percepção visual de espelhos no tamanho. Então no espelho plano a gente tem o costume de ver, o objeto está muito longe do espelho porque a imagem está pequenininha. Mas aqui a gente acaba perdendo essa percepção. Tudo bem? Tranquilo? Por isso não recomendamos o uso de espelhos esféricos nos retrovisores de carro. Um pequenininho para auxiliar, ok. Completamente não. Beleza? Por fim, já que a gente falou das classificações gráficas, a gente tem que entender que essas classificações gráficas também geram estudos analíticos, ou seja, relações numéricas dos meus espelhos esféricos. Eu tenho aqui também elementos que eu tenho que levar em consideração. Primeiro deles, o vértice, eu coloco uma linha perpendicular ao vértice aqui, porque eu vou medir todas as distâncias em relação a essa linha perpendicular. Primeira delas, distância do foco ao vértice, é chamado de distância focal, representado por F. Distância do centro de curvatura ao vértice, representado pela letra R, é o raio do meu espelho esférico. A distância do meu objeto ao meu vértice do espelho, distância do objeto ao vértice P. Eu já usei essa nomenclatura na aula anterior, RDE 03, falando de princípios da óptica geométrica. Essa aula fala um pouquinho sobre câmara escura e lá eu já usei essa nomenclatura falando da distância do objeto ao meu vértice, ou no caso, o furo da minha câmara escura. Tudo bem? Então, P de posição do objeto. A distância da imagem ao vértice do espelho, P'. Já usei essa nomenclatura também na aula anterior. Sato, coloca aqui na tela, aqui em cima, ó. Agora eu não vou ficar chacoalhando, não joga na minha tela, tira meu dedo. Então, coloca aqui, por favor, o vídeo, tá? A altura do meu objeto, eu tenho uma altura, então representada pela letra O, já usamos essa nomenclatura também. E a altura da minha imagem, representada pela letra I, já usamos essa nomenclatura também. Sabendo o que significa cada um desses elementos, eu tenho as minhas equações dos pontos conjugados, também chamado de equação de Gauss. O Gauss chegou à conclusão sobre duas equações. A primeira delas, Gauss diz o seguinte, que o inverso da distância focal é igual ao inverso da distância do objeto até o vértice somado com o inverso da distância da imagem até o vértice. Então 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa fórmula aqui também conhecida como a fórmula da florzinha. Olha que luxo! Que significa que uma florzinha nada mais é igual do que uma pétala mais uma petalinha. Ai, que luxo, né? Horrível. Vamos lá. Continuando. Lembrando que F é a distância focal e ela pode ser medida dividindo o raio por 2, porque ela é metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Tudo bem? P é a distância do objeto ao vértice do espelho esférico e P' é a distância da imagem ao vértice do espelho esférico. Beleza? Só que eu tenho uma segunda equação que o Gauss chegou à conclusão. É a equação do aumento linear e transversal, que relaciona não só P e P', que são os objetos da imagem, mas relaciona também o tamanho da imagem, o tamanho do objeto e quanto o espelho consegue aumentar ou diminuir uma imagem em relação ao seu objeto, o aumento linear e transversal. Então, I é a altura da imagem, O é a altura do objeto, P' é a distância do objeto, da imagem até o vértice do espelho, menos P' na fórmula, P é a distância do objeto ao vértice do espelho, F é a distância focal, e o A é o aumento linear e transversal. E aqui tem uma característica importante. Quando A é maior que 1, significa que a imagem é maior do que o objeto. Quando A está entre 0 e 1, significa que a imagem é menor do que o meu objeto. E que quando A é igual a 1, a imagem e objeto têm o mesmo tamanho. Tudo bem? Então tomem cuidado com esse Azinho aqui, é muito comum. Errei eu mesmo na hora de montar essa aula, que falou que a imagem é 20 vezes menor do que o objeto. Eu coloquei A igual a 20, menos 20. Isso não é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso Azinho, nosso aumento linear transversal aí, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês o exercício e lá eu explico novamente. Olha o vídeo de exercício aqui em cima, tudo bem? Essa fórmula, então, A igual a I sobre O, igual menos P' sobre P, igual a F, é igual a F dividido por F menos P. Fórmula horrível de memorizar. Sim, é horrível, só que ela é muito importante. Tanto que vocês vão perceber que na hora de resolução de exercícios eu não uso a equação de Gauss da florzinha. Eu uso somente essa. Essa resolve a minha vida sempre, o tempo todo. Então tentem memorizar essa e não a outra.
Tudo bem? Aquela é legal para ter a frasezinha, a brincadeirinha, mas essa aqui é a mais utilizável. Beleza? E aqui, como a gente fala de pontos conjugados, equação, o sinal positivo e negativo nesse caso é classificatório. Ele não significa que é maior ou menor, um número é maior que o outro. Ele dá classificação aos meus objetos, às minhas posições. Então, olha só. Se o F for positivo, significa que o espelho é côncavo. Então, se lá no enunciado ele colocar que o espelho é côncavo, eu tenho que colocar um sinal de positivo no dado numérico que ele me deu. Se ele falar que o espelho é convexo, sempre no espelho convexo o foco é negativo. Se o foco é negativo, eu tenho que colocar um sinalzinho negativo no dado que ele me deu no exercício. Quando o P é positivo, significa que é um objeto real. Quando o P é negativo, significa que é um objeto virtual. Quando a imagem é real, P' é positivo. Quando a imagem é virtual, P' é negativo. Quando o objeto está direto ou para cima em relação ao nosso eixo principal, O é positivo. Quando o objeto está invertido ou para baixo em relação ao eixo principal, objeto negativo. Quando a imagem é direita em relação ao objeto ou para cima, imagem positiva. Quando a imagem é invertida em relação ao objeto, imagem negativa. E a imagem direita em relação ao objeto, o A é positivo. Se a imagem é invertida em relação ao objeto, o A é negativo. Beleza? Com isso a gente encerra a parte de espelhos esféricos. Resumo da aula, bora lá! Vamos lá, tipos de reflexão. Regular e difusa, a gente já viu isso. Leis da reflexão, primeira lei, raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares. Segunda lei, ângulo I e R são iguais numericamente. O espelho plano, reflexão de um feixe de luz, lembra? Imagem de um ponto, classificação de imagens pontuais, criação de imagens pontuais. Reflexão de um corpo extenso em espelho, enantiomorfismo, regra da borracha. Montagem do campo visual no espelho plano, reta nas extremidades, lembra disso? E associação de espelhos planos, formação de múltiplas imagens, como a gente já tinha falado. Nos espelhos esféricos, dois tipos de espelhos. Espelhos côncavos, quando eu uso a parte de dentro de uma calota esférica. Espelho convexo, quando eu uso a parte de fora da minha calota esférica. Elementos de um espelho esférico, eixo principal, centro de curvatura, vértice e foco, que a gente falou depois, mas também é elemento de um espelho esférico. Raios notáveis, 3 tipos em cada espelho. Na verdade são 4, mas os 3 principais. Entra paralelo ao eixo principal, sai pelo foco, entra pelo vértice, sai pelo vértice, com o mesmo ângulo. Entra e sai pelo centro de curvatura sem sofrer desvio. Montagem de imagens no espelho esférico, cruzamentos dos raios refletidos, lembrem sempre disso, usando 2 raios notáveis, sempre os cruzamentos dos raios refletidos, seja os próprios raios ou o prolongamento deles, forma a minha imagem. Equação de Gauss, equação da florzinha, equação do aumento linear e transversal, a mais utilizável, e convenção de sinais, uma vez que a disciplina é trabalhada com sinais para nomenclaturas, eles são classificatórios e não mensuráveis. Beleza? Com isso eu encerro a minha parte de teoria, vamos para os exercícios, o Sato vai colocar o link para vocês aqui no vídeo. Eu agradeço a presença de vocês, eu sou o professor Rodolfo Valdívia, muito obrigado pela presença até aqui, uma ótima semana e tchau!